Olá, a paz do Senhor. Estamos aqui em mais um vídeo da Escola Bíblica Dominical, dando continuidade à lição em que nós estamos estudando acerca da relevância da igreja, sua essência e missão. E hoje estaremos estudando a lição de número 2, que nos traz como título a igreja e a relevância para a adoração verdadeira no culto. O texto áureo nos diz assim: que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Essa passagem de 1 Coríntios é uma passagem que nos dá um vislumbre de dicas de como proceder a uma liturgia lá no primeiro século do cristianismo. Verdade aplicada: o culto a Deus é a celebração do seu nome, quando expressamos gratidão e o adoramos pelo que Ele é e por seus atos poderosos em conformidade com as Escrituras. Os textos de referência, eles se encontram no Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das suas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade bem sólida, onde sobem as tribos do Senhor, como testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor. Pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro de teus muros e prosperidade dentro de teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos, direi: haja paz em ti. Por causa da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Introdução: o culto está relacionado com a honra, o reconhecimento e o valor da suprema dignidade de Deus, por tudo que Ele é e tem feito, sendo Ele digno de nossa adoração, louvor e serviço em conformidade com as Sagradas Escrituras. Podemos resumir, então, o culto como esse ato de adoração, e vamos ver que essa adoração ela pressupõe ser coletiva com relação ao culto. Tópico primeiro: o culto é relevante porque é bíblico. Ao afirmar que Deus procura verdadeiros adoradores, Jesus nos ensinou que a adoração verdadeira é mais uma questão de essência do que formalidades. Ou seja, eu canso de dizer isso. Não adianta estar presente lá no templo, no culto, se o seu coração não está sinceramente disposto a adorar a Deus. Por isso que nós precisamos adorar a Deus em espírito e em verdade. 1.1. O culto no Antigo Testamento. O templo era central na vida da nação israelita. Vamos entender que não somente Israel, mas todas as culturas antigas, elas compreendiam que o templo ele tinha um papel central no exercício da adoração. Existia um momento de adoração particular de cada pessoa, mas havia esse momento do culto realizado no templo. E o Antigo Testamento mostra isso. Quando nós lemos no Salmo 122, vemos essa importância. É nos Salmos que vemos as maiores expressões de prazer e honra nas atividades no templo. Como nós temos lá no Salmo 26:8. Senhor, eu tenho amado a habitação da tua casa e o lugar onde permanece a tua glória. No livro de Êxodo, nós não temos ainda o templo que só seria construído através de Salomão, mas no livro do Êxodo demonstra como o tabernáculo ele é essencial para capitalizar a adoração que é feita a Deus. Tanto é que, embora o nome Êxodo fale da saída do povo do Egito, vamos perceber que a maior parte do livro é dedicada à construção do tabernáculo, ou seja, a proposta de uma libertação do cativeiro é para a liberdade da adoração a Deus. 1.2. O culto no Novo Testamento.
Em Atos 2,46 encontramos a seguinte informação: e perseverando unânimes todos os dias no templo. O cristianismo, ele começou dentro do judaísmo. Então, é natural que os primeiros cristãos, oriundos do judaísmo, compartilhem dessa adoração no templo de Jerusalém. Então é importante nós salientarmos isso. Antigo Testamento, nós não temos uma multiplicidade de templos. Inclusive, o livro de Deuteronômio, ele mostra como há necessidade de se adorar a Deus no lugar em que se chama pelo seu nome, que é o Templo de Jerusalém. Depois, no ano 70, o templo ele é destruído. E por conta disso, os cristãos ficam sem um templo para adorar. É quando então o cristianismo fomenta os cultos nas casas, que são os primeiros núcleos da igreja. É importante nós salientarmos que não podemos confundir a igreja com o templo. Essa é uma questão semântica da língua portuguesa, que isso tem influência a partir do inglês, especialmente, mas apesar de nós chamarmos a igreja o local de adoração, devemos lembrar que nós somos a igreja. E lembrar do que disse o Senhor Jesus: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Então, não dependemos de um templo físico para adorar. Nós precisamos estar unidos em comunhão para adorar. Então, assim que o Templo de Jerusalém foi destruído, as primeiras comunidades que são fundadas pelo apóstolo Paulo são igrejas que se reúnem em casas. Existe hoje um grande debate sobre os desigrejados. E alguns chegam a sugerir que, na verdade, deveríamos utilizar o nome destemplados. Então, vamos observar o seguinte: essa nomenclatura desigrejados desconsidera que, teologicamente, nós é que constituímos a igreja. Agora, alguns se perguntam, mas eu não posso ser igreja sozinho em casa? Uma pessoa não pode constituir uma igreja. Isso está na Bíblia, onde 2 ou 3 estiverem reunidos. Alguns perguntam, necessitamos do templo? Se uma família constitui um ponto de pregação na sua casa, ali já virou um templo. Geralmente nós associamos templo a algo faustoso, a algo com uma construção belíssima, e não é o caso. Por isso, o cristianismo demorou cerca de 2 séculos até ter o primeiro templo próprio. Então, lá por volta do final do ano 200, mesmo antes do decreto de Constantino parando as perseguições, já tem notícia de um templo. Aí sim, diferente do hábito, do costume judaico, que era de um único templo em Jerusalém, a partir de então, o cristianismo ele fomenta vários templos. E esses locais ficam então sendo locais de adoração. Mas vamos salientar, é importante nos reunirmos no templo, porque nós temos, como diz aqui no início do primeiro tópico, nós temos uma fundamentação bíblica para isso. Agora, a função do templo é que ali nós congregamos, nos reunimos, nós exercitamos a comunhão horizontal. A nossa comunhão, ela é primeiramente vertical e depois horizontal. A comunhão vertical, ela de modo algum depende do templo. Não somente eu posso, como devo adorar a Deus em todos os lugares. Não é somente no templo. Mas vamos lembrar que é somente ali que nós exercitamos a comunhão horizontal. E no caso
dos pontos de pregação, ali pessoas, mais de 2 pessoas estão reunidas, adorando a Deus, exercendo a sua comunhão horizontal. 1.3. O culto na atualidade. Sabemos que na Nova Aliança a presença e o culto a Deus não estão restritos a um lugar. Isso nunca pode ser esquecido. Como bem disse Jesus à mulher samaritana, porque ficava aquela polêmica. Os samaritanos diziam que o único local onde deveria haver um templo era Gerezim, enquanto que os judeus salientavam Jerusalém. E Jesus mostrou que não podemos nos prender a um lugar específico. Então vamos repetir. É importante estarmos congregados. Nós temos vários lugares em que missionários mostram como igrejas se reúnem, às vezes numa casa muito humilde, às vezes não há nenhum telhado, mas o importante é que ali estão se congregando. É importante esse sentimento de congregação, porque é isso que está lá em Hebreus 10, 25. Não deixar a nossa congregação, não está falando de um local específico. Eu estou congregando em lugar X, nunca posso sair daquele local. Não está falando disso. Mas Hebreus 10, 25 está falando da necessidade de congregar, de nós termos a adoração junto com o nosso irmão. Temos os nossos momentos de adoração particular, individual, mas não podemos deixar desse momento de culto congregacional. Fazendo então um balanço do primeiro tópico, eu ensinei que a adoração envolve não apenas o lugar formal onde nos reunimos para cultuar a Deus, mas tudo o que fazemos em nossas vidas. Toda a nossa vida, não é só no momento em que estamos no templo, toda a nossa vida deve ser de culto a Deus. Isso é importante. Tópico 2, o culto é relevante pela comunhão. Então, primeiro, 2.1, comunhão com Deus. Aqui a revista salienta como comunhão vem da palavra koinonia, que quer dizer ter em tudo em comum. Isso é o que é mostrado lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Nós temos uma fé em comum, nós temos o mesmo Deus, adoramos o mesmo Deus, compartilhamos da mesma espiritualidade, iremos morar no mesmo céu. Então, comunhão com Deus. Conforme já dissemos, a comunhão com Deus não se restringe ao culto no ambiente do templo. Haja visto que Cristo está conosco sempre. É o fechamento do Evangelho de Mateus. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Devemos, porém, reconhecer que a frequência aos cultos é imprescindível, pois este é o veículo ou ambiente mais adequado para conduzir o adorador ao encontro real com Deus. Fazendo um adendo aqui. Do jeito que a frase ficou colocada, dá a impressão que é no templo que apenas nós teremos a oportunidade de adorar a Deus. Mas volto a salientar, como a lição já salientou. É ali que nós temos a oportunidade de exercitar a nossa comunhão horizontal. Porque a comunhão vertical, ela pode e deve ser exercida em todos os lugares, a todo momento. E é justamente o que vai salientar o subtópico 2.2. Comunhão com os irmãos. O culto é a comunidade cristã reunida a fim de viver intensamente a realidade de Deus nas suas vidas de forma coletiva e ao mesmo tempo partilhar essa sublime realidade uns com os outros. O nosso culto, então, como eu já salientei, tem seus momentos individuais, mas existe aquele momento congregacional. Por isso que lá no Salmo 122 diz: alegrei-me quando me disseram, no plural, vamos à casa do Senhor. Então, o meu culto, ele tem um momento em que eu preciso estar junto com o meu irmão. 2.3, resultado da comunhão. Gente precisa de Deus, mas gente também precisa de gente. Paulo queria encontrar-se com Timóteo, pois seria um conforto e encheria o velho apóstolo de alegria.
A igreja, o templo, para ser mais exato, não pode ser tratado apenas como um local de encontro social, como se fosse um clube, um momento de ensejo para encontrar algumas pessoas. Agora, é notório que a igreja, ela exerce uma função de culto dentro de um ambiente social. Eu estou ali também para encontrar meu irmão, mas não é para colocar a conversa em dia, não somente isso, mas acima de tudo, para juntos louvarmos e adorarmos a Deus. Fazendo então aqui um balanço do tópico 2, eu ensinei que a palavra comunhão expressa a intimidade que deve haver na vida cristã, tanto com Cristo, bem como com os irmãos. Tópico 3, elementos centrais do culto. Vamos aqui salientar que elementos do culto, isso nos fala da liturgia. Liturgia são os elementos que devem compor um culto público, que é o culto no templo. Nós não temos uma liturgia prescrita em detalhes dentro do Novo Testamento. O que nós temos é, nesse versículo inicial aqui do texto áureo, nós temos uma indicação que não pode faltar a oração, não pode faltar o louvor e, acima de tudo, não pode faltar a pregação da palavra. E é por isso que coloca aqui no 3.1, a palavra de Deus é central no culto. Já falamos sobre isso lá na primeira lição e não podemos deixar de salientar. É importante o momento da oração, o momento do louvor, o momento dos testemunhos, mas o ponto primordial do culto é a pregação da palavra. Por isso que a pregação ela é colocada em último lugar. Depois da pregação, você dá os avisos, etc. e tal, mas o momento primordial em que você não pode estar conversando, não pode estar disperso, é no momento da pregação da palavra, em que você vai estar ouvindo essa pregação, porque lá em Romanos diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. 3.2. O efeito da oração coletiva. É necessário compreendermos que a oração coletiva é tão importante quanto a oração individual. Então, no Novo Testamento, nós temos a exortação para que nós oremos uns pelos outros. Então, é um momento de estreitar essa comunhão com os irmãos, essa comunhão horizontal, quando nós praticamos essa oração coletiva. Ela é extremamente importante. Por isso aqui completa dizendo, é crucial que a igreja, corpo de Cristo, cultive a oração coletiva em conexão com a vontade de Deus já revelada, como vemos na descida do Espírito Santo, lá em Atos, no capítulo 2, no versículo 1 ao 4. 3.3. O valor da oração, da adoração coletiva. A manifestação da presença de Deus em um culto não deve ser um anelo somente daqueles que o dirigem, o dirigente, ministério de louvor, pregador. Não viemos para assistir o culto, viemos para realizá-lo. Então não adianta reclamar, mas o culto não foi tão interessante. Você faz parte do culto. Nós devemos proporcionar que o culto seja agradável a Deus. O culto não é feito apenas por uma, por duas, mas todos aqueles que estão naquele momento reunidos. Aí nós poderemos dizer, de fato, Deus, ele se alegrou e recebeu a nossa adoração, que subiu como incenso de aroma agradável, como está lá no Salmo 141. Que nunca deixemos de adorar, de cultuar congregacionalmente, coletivamente, porque nós somos uma família. Nós, enquanto igreja, nós somos a família de Deus. Somos irmãos
e a família, ela gosta de estar unida. Que Deus abençoe.